Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai fazer uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, até já falei disso no canal, que é fazer uma plaquinha de circuito, né? Como eu já expliquei em outro vídeo rapidamente, uma plaquinha de circuito nada mais é do que uma placa que você vai interligar os componentes. Vocês lembram que aqui no nosso robô de MDF a gente tinha vários componentes que estava ligando por fio e estava ficando um amontoado de fio bem grande? Então a ideia vai ser diminuir isso. Então a gente vai usar no caso essa plaquinha. Vamos começar usando essa placa ilha, mas a ideia é depois fazer uma placa de circuito impresso mesmo, que ela é completa, né? Ela é cheia de cobre e você corrói ela para deixar só as trilhas. Mas vamos começar por essa aqui, que essa aqui pode-se dizer que é mais fácil de fazer em casa, né? Não precisa de muita coisa. Basicamente só precisa da placa, solda e alguns fios às vezes para fazer as ligações. Como é que a gente pode começar? A gente vai interligar nessa placa o que? O nosso ProMini, a nossa ponte H dupla e o nosso Bluetooth. Vocês podem ver que eles já estão com uns conectores extras aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que uma barra de pino, no caso uma barra de pino fêmea, ela vem inteira, né? Ela vem com muitos pinos. Eu cortei ela das medidas que eu preciso para a gente fazer as ligações. Então, a barra de pino aqui, tá vendo essa aqui? Ela vem bem grande, né? Essa aqui eu cortei para fazer essas ligações. Essa aqui, como é maior, tá mais bem presa. Mas está dando para entender, né? Que é uma barra de pino que eu cortei para colocar onde eu queria. Ó. Aqui no Bluetooth eu vou usar para os 4 pinos dele. Então tá aqui ela conectada. E por que eu estou fazendo isso? Eu poderia soldar diretamente o meu ProMini aqui. A ponte H eu acho que não daria, porque ela de cabeça para baixo, vou ter que colocar ela de cabeça para baixo, ela não encaixaria direito. Mas o Bluetooth eu conseguiria. Só que dessa forma com a barra, eu posso tirar e colocar o Bluetooth quando eu quiser e aproveitar em outros projetos sem ter que soldar e dessoldar. Então qual é a ideia? Eu vou colocar aqui em algum lugar. Pronto, posicionei. Os pinos da barra, ó, eles aparecem aqui do outro lado. Não sei se é tão visível, né? Porque é cobre com cobre, basicamente a cor. Mas ó, eles estão aqui os pinos, ó. E eu soldo esses pinos. No que eu soldar esses pinos, aí daqui eu vou fazer as ligações. Eu poderia, como eu falei, ó, tirar a placa e soldar diretamente aqui o meu Bluetooth. Mas aí se eu quisesse tirar, eu ia ter que tirar a solda. Então vamos lá. Eu vou ter que pensar numa organização para colocar para caber tudo. Porque, por exemplo, se eu pegar esse aqui e colocar aqui, esse outro eu colocar lá do outro lado, digamos que eu vou usar o espaço da placa toda. Colocasse assim, não vai caber no nosso robô. Então, quando a gente faz uma placa, muitas vezes a gente está preocupado com o tamanho. Essa placa do jeito que está, ela já não cabe aqui, tá vendo? Ela já está ocupando o espaço do motor da arma. Então a gente vai cortar. Eu já cortei aqui uma lateral dela. E como é que eu vou cortar? Eu vou ver o tamanho que eu quero. No caso eu vou posicionar aqui, ó. Eu vi que eu consigo cortar aqui até a letra S aqui. R, entre o R e o S aqui. Então eu vou cortar. E para isso existem várias formas. Tem gente que passa, tipo, arranha ela com estilete mesmo e depois quebra, né? Prende e quebra. No meu caso, eu vou estar usando aqui um arquinho de serra, que eu vou estar posicionando onde eu quero. Vou só demonstrar aqui numa quina qualquer. E ó, a gente vai fazendo isso, né? Indo devagarzinho. E aí ele vai, ó, aqui só arranhou porque eu só estou demonstrando. Mas assim a gente vai de pouquinho em pouquinho até passar de um lado a outro. Então, como eu vi que a distância é mais ou menos essa aqui, eu já vou cortar, vou começar por essa etapa de cortar. E eu vou realmente cortar aqui, ó, entre a letra R e a letra S. Eu estou vendo aqui que vai ficar um tamanho legal entre o R e o S. Então é isso, vou cortar. Daqui a pouco a gente volta com ela cortada. Então voltamos aqui, após o corte. Dá pra ver que eu comecei até bem, eu comecei aqui embaixo, né? Comecei bem entre o R e o S, mas acabei deslocando um pouquinho pro S, mas não tem problema. Outro comentário é que essa placa ela é de fenolite, né? É um material tipo um papel, digamos assim, um papelão bem duro. E ela é mais fácil de cortar. Também existe placa de fibra de vidro, que é um pouco mais difícil. E outra dica também é que quando eu fui cortar, eu não fiquei na mão, né? Com a mão na serra. Eu prendi, essa parte ficou fixa. Prendi bem na mesa e aí vim aqui e cortei. Porque se você for segurando na mão com a serra não vai dar legal não, vai ficar balançando tudo. Cortado, agora vamos ver se vai realmente ficar num espaço bom aqui, ó. Beleza, coube.
né? Não vai bater aqui na lateral, que aqui vai ter a arma, dá pra ver, né? Pelo dente. Ótimo. E agora vamos pensar no posicionamento. Eu já fiz vários testes, até já comecei a projetar a plaquinha. Comecei, posso dizer que eu até terminei. Ficou legal da forma que eu fiz, eu acho que vai ser desse jeito. E aí eu já tenho noção de um bom posicionamento, que seria aqui, ó. O Arduino nessa parte aqui, já próximo da borda. Essa placa, ela ficando aqui já até onde der, no limite dela aqui, ó. Tem que achar um furo. Aqui, perfeito. E o Bluetooth aqui, mais ou menos. Pode ser próximo mesmo do Arduino. Aí você vai dizer, ah, Gustavo, mas da forma que você posicionou, o Bluetooth está para cima, né? Isso vai bater na tampa. Então, existem algumas soluções. Uma delas é pegar esse conector e procurar ele em 90 graus, de forma que ele já é curvado, você viria com o Bluetooth assim. Então, existem conectores que são 90 graus. Outra forma, que é, como o 90 graus não é tão fácil de achar, é a gente usar um pouquinho da força bruta e esse conector que está assim, a gente virar ele. Não é tão difícil. Claro, se você ficar fazendo sempre isso, entortando, desentortando, você corre o risco de danificar o seu Bluetooth. Mas uma vez perdida, não teria tanto problema. Então vamos aqui, ó, com muito cuidado, sem muita pressa. Olha aí, a gente já desentorta e já tem, ó, já fica possível, ainda não está perfeito, né? Já fica possível soldar ele sem dar muito problema dele ficar para cima, né? Sem bater na tampa. Então tá aqui. Simples. Outra coisa, né? Se acabasse quebrando, o que a gente pode fazer? Pode tirar esse conector, tirar a solda dele e soldar outro, né? Não teria tanto problema. Aí agora sim a gente pode encaixar aqui. E ele vai ficar, ó. Que beleza. Vamos achar uma posição legal para ele. Aqui. Pronto, ficou até quase tudo da mesma altura, né? Ficou bem legal. E essa plaquinha já, depois que a gente soldar, que vai ser a próxima etapa, vai ficar aqui, ó. Vamos ver se a gente coloca na posição boa. Olha aí. Seria mais ou menos isso aqui. Por que não está ficando perfeito? Porque eu estou vendo, ó, que a cola quente está batendo um pouquinho. Então a gente poderia diminuir um pouquinho essa cola nesse conector para ele entrar bem. Mas a ideia é essa aqui, né? Vocês já estão vendo que vai caber. Então a gente tem que começar a soldar na posição. E depois que a gente solda essa barra de pino, aí sim a gente vai começar a se preocupar em fazer as ligações das trilhas. Lembrando que os componentes vêm aqui em cima, né? E as soldas são feitas aqui embaixo, né? Essas partes de cobre, a gente usa elas para poder a solda pegar bem aqui. Então vamos ver, eu vou querer esse aqui em cima. Aí a gente vai soldar, só reorganizar para a gente começar a etapa das soldas. Esse aqui eu acho que, será que pode ser bem do lado? Acho que dá, né? Não tem, aparentemente não tem muito problema dele ficar bem do lado aqui não. E esse último a gente bota nesse último espaço aqui, né? Perfeito, vai ficar nessa organização aqui. Agora a gente vira e, ó, não sei se vai estar dando para ver os terminais, mas a gente vai soldar esses pontos aí, solda a gota de solda para depois começar a pensar nas trilhas. Então vamos tirar isso aqui, tirar para cá dessa vez. Vamos colocar ele, nossa placa, com cuidado para nada sair muito do lugar aqui. Como tem uma diferença de altura, principalmente do Bluetooth, então ficou meio ruim. Mas vai servir, vai ser assim mesmo. Eu estou conseguindo ver os pinos. Todos eles não, tô vendo todos eles não. Esses últimos aqui entrou bem pouco. Mas vai servir, vai dar sim. Pronto. E depois que a gente passar a solda em tudo, aí sim a gente vai começar a se preocupar com as trilhas. Então vamos lá. Já vamos começando aqui. Vou começar por essa... Deixa eu dar um pouquinho de solda aqui primeiro. Começar pela ponte H.
Esquentou o terminal, olha aí. Pronto. Perfeito. Esquentou o próximo. Vem um pouquinho de solda. Não pegou bem ainda. Olha aí, perfeito. Perfeito não, né? Mas ficou bom. E é isso. Lembre, já tem vídeo de como soldar aqui no canal. Basicamente, tem que esquentar os terminais que vão ser soldados. E depois vir com estanho para unir os terminais. Esse terra-ponta deveria estar mais limpa, mas vai dar para o gasto aqui. Ó, deu um problema aqui, ó. Dois terminais se juntaram, isso não pode. Então passo ferro entre eles para separar. Essa solda não está ficando muito bonita como eu gostaria, mas é também porque a minha ponta do ferro está meio ruim. Eu estou sem o material para fazer a limpeza adequada dele. Mas se o ferro tivesse com a ponta ok, tudo bem bonitinho, a solda ficava melhor. Esse ferro também já está na hora de eu trocar. Mas olha aí, esquentou, virou. Tem que tomar muito cuidado para a solda não pegar de um por outro. Soldar logo aqui também. Esses aqui estão mais próximos. Eu não estou gostando porque não está tão bem como poderia. Aqui ficou até melhor, mas é o jeito, né? Vamos fazer da melhor forma possível aqui. E já que vocês entenderam qual é a ideia, eu vou cortar agora para a gente ver quando já tudo tiver terminado. Voltando aqui com os pinos soldados. E aí você me pergunta: Gustavo, ficou bom? Eu vou dizer que claramente não. Se duvidar, foi uma das piores soldas que eu já fiz. Mas é até interessante que fique assim ruim, porque se você está começando a soldar, não tem todas as práticas, pode ser que fique assim. Aí vocês, Gustavo, você tem prática porque aconteceu. Como eu estou dizendo, eu sei os problemas que eu cometi. O ferro, esse ferro, ele está ficando muito quente e eu não estou com a esponjinha de ficar limpando. Isso atrapalha muito a solda. Tipo, a solda o estanho fica grudando no ferro. Como ele é muito quente, acaba esquentando tudo em volta e a solda pega em volta. Então, tenho noção dos problemas. Mas o importante aqui é o seguinte: não está em curto-circuito um pino com o outro. E também está soldado com o conector. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar, a gente vai usar aqui o nosso multímetro na função continuidade. E o importante é o seguinte, ó. Se eu colocar os dois pinos juntos, olha ali, teve continuidade e foi para zero. Mas se eu boto em um pino e no seguinte, não pode chegar a zero. Está ali 1500, que deve ser até da própria plaquinha que está aqui, ó. Vamos tirar essa ponte H. Ao tirar, aqui tem que estar realmente agora, ó, olha aí. Não passou corrente. Agora o segundo com o terceiro, ó, também não. O terceiro com o quarto, também não. E o quarto com o quinto, ó, também não. Então, esses 6 aqui estão ok. Não está havendo curto entre eles. A gente tem que fazer aqui também, ó. Esse aqui tem uma continuidade, mas muito provavelmente também por causa do nosso Arduino que está aqui. O problema é se desse próximo de zero, ó. 1600, 1200, 1500. Isso é ok, ó. O problema seria se desse assim, ó. Aí é que é curto. Então aqui, ó, ok também entre esse e esse. Olha aí, tudo tá aparentemente como deveria. Nenhum curto entre. Esse aqui é mais baixo, mas também deve ser do Arduino. Esse aqui, ó, realmente ok, o valor mais alto. O problema é, como eu disse, né, é da próximo de zero. Vamos ver mais esses dois aqui. Ok, ok. Então, aparentemente, vamos ver agora pro Bluetooth. Então, aparentemente, nenhum curto. Isso aqui, os valores que deram foram por causa do ProMini. Se eu desplugar o ProMini agora, deixa eu desplugar tudo, né? Vamos remedir para ver se não vai continuar em 1. Olha aí. Aquele valor que estava dando é porque tinha o Arduino plugado. Mas ó, tudo aparentemente ok. Massa. Então agora a gente vai ter que começar a se preocupar nas ligações. Isso é importante, a gente conhecer o circuito que a gente quer fazer. Como assim? Vamos lá. O Arduino, ele está vindo aqui nesses terminais, certo?
A gente pode começar primeiro pensando em alimentação. Eu preciso de fios que vão alimentar o circuito, um positivo e um negativo. Esse fio vai ter que chegar aqui, ó, no RAW do Arduino e no GND. Pode ser tanto nesse GND, quanto nesse GND do lado de cá, quanto nesse GND de cima. A gente vai ver qual GND vai usar e tem que fazer a ligação do RAW e do GND. Eu estou imaginando em deixar os fios de alimentação aqui por baixo, então eu já tenho que colocar os fios e vou puxar uma ligação para o RAW e um para o GND. Essa ligação eu posso sair colocando solda de uma trilha para outra, sabe? Tipo, eu ligo uma trilha a outra e passo a solda, elas vão se conectar. E aí eu faço essa trilha de solda até onde eu quero. Como eu também posso cortar um fio, que seria relativamente mais simples, um fio do tamanho certo, soldo uma ponta do fio aqui e a outra onde eu quiser e também faço a ligação. Então essas são as formas de ligar. Eu vou fazer um mais simples aqui, ó. Eu sei que da minha ponte, do meu Bluetooth, eu quero que saia do TX do Bluetooth entrando no RX do Arduino. Então veja, é o segundo pino aqui, tem o primeiro, o segundo que é o RX, entrando aqui, ó, de cima para baixo no segundo. Então é o segundo do Bluetooth no segundo do Arduino. Então tem que tentar fazer essa ligação do segundo para o segundo. Aí a gente vira, ó, a gente vê que eles já estão em linha aqui. Então já facilitou minha vida. Então vai ser do segundo para o segundo, que vai ser, confirmando de novo, sempre é bom confirmar o máximo possível. TX no RX. Então vamos fazer essa primeira ligação. Essa, como é muito curtinha, como ficou muito próximo, vamos usar a técnica de sair passando a solda. Então do segundo para o segundo, deixa eu pegar aqui meu estanhozinho e a gente vai fazer isso, ó. Vai colocar uma gota de solda aqui no terminal do meio. E depois, ó, vai ligar perfeito. O ferro de solda quente ajuda muito. Agora que a gente precisa fazer ligações, ó. Então foi. Já está aqui, ó, uma ligação. E isso já me economizaria o quê? Um fio que eu teria que colocar do Bluetooth para o Arduino. Vamos para o próximo. Vamos supor que agora eu quero o GND no GND. Então já é, ó, o GND esse terceiro. O GND também é o terceiro. Então, ó, GND no GND, terceiro no terceiro. Então, mais uma vez, só fazer essa ligação. E depois dessa, o que é que eu vou fazer? Todas as que eu conseguir fazer direto, eu vou já fazer. Só vou indicar o que é que eu vou ter que ligar. E depois que eu soldar tudo, aí a gente volta aqui para eu mostrar. E aí a gente vai para as ligações que vão precisar de fio. Ó, aqui estou achando que a solda está pouca. Coloco um pouquinho mais. Ligo para um lado. Ligo para o outro. Ok. Então já está a segunda ligação. E vamos lá. O que é que eu preciso agora? Do código. Eu preciso que os pinos 3 e 5 liguem nos pinos da nossa placa. Então 3 e 5 vão vir em 2 aqui. E 6 e 9 em outros dois. Então eu vejo aqui, ó, quem é 3 e 5. Aí eu vou ligar em um. Eu acho que esse aqui que está mais perto, né? O 3 vem, vamos supor, para o primeiro. O 5 para o segundo. Aí o 6 eu já pulo para esse outro daqui, desse outro lado. E o 9 para o último. E os dois do meio, ó, eu posso ver aqui que é um GND e um VCC. Então eu tenho um GND para interligar também. E um VCC para interligar com o VCC de alimentação. Esse VCC do Bluetooth, ele diz que ele pode de 3.6 até 6 volts. Como a gente vai estar usando 2S, então não é bom a gente ligar direto no VCC que vai ser da alimentação. Nesse caso a gente vai usar o VCC que sai aqui do Arduino, ó. O Arduino tem dois pinos de VCC, tanto aqui em cima quanto aqui do lado. Então a gente vai puxar do VCC do Arduino para ligar o Bluetooth. Só que aqui, como está um pouquinho mais longe, vamos supor esse VCC aqui, ó, que é o terceiro de cima, estaria aqui, ó, nesse último. E outra, esse aqui de cima fica até ruim de eu usar, porque esse aqui de cima eu não pluguei na placa, né? Eu não fiz o encaixe, então vou ter que puxar desse VCC de cá. Então, ó, ele saindo daqui, eu teria que fazer toda uma volta, né? Teria que vir aqui por baixo
para ligar nesse VCC, né? Eu teria que vir aqui por baixo, eu acho que ele é um desses aqui de cima, para ligar aqui, nesse aqui. Então, aqui é mais fácil usar um fio, né? Cortar um fio do tamanho certo, solda uma ponta aqui, solda uma ponta aqui, acabou. Então, eu teria já ligado o Bluetooth, ficaria só faltando a alimentação da placa, a alimentação do Arduino e a ligação do Arduino para a placa. Então, vamos dar uma olhada. Como eu falei, 3 e 5, eu acho que vai ser para esses dois aqui primeiro, 6 e 9 para esses dois últimos. Note que ao fazer isso, eu estou definindo que o meu pino, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim de cabeça para baixo. O meu pino 3 vai vir no A1, A1A. E meu pino 5 vai vir aqui no A1, aliás, A1B, o 3, e A1A, o 5. O 6, eu acho que vai vir, ficar melhor, o 6 vem aqui no B1B e o 9 aqui no B1A. Então, provavelmente eu vou ter que mudar o código lá no código para definir que os controles dos motores vão ser feitos dessa forma. Se eu quisesse manter o código, provavelmente eu ia ter que pegar o fio 3, ia vir lá para o outro lado, o 9 talvez tenha que passar por cima. Então eu vou ajustar o código de acordo com o hardware nesse caso. Então vamos lá. Essas ligações, como são próximas, eu acho que eu já vou fazer direto mesmo, né? Ó, do 3, aí eu tenho que ver quem é o pino 3. Então vamos ver, ó. 9, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o sétimo pino. Aí eu viro, vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse pino vai vir nesse aqui, ó. Nem coloquei solda na verdade, ó. Faltou um aqui que eu tô vendo agora. Então esse pino vem para cá, tá perto. O outro vai ser o 5. Então esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. O 5 já vem para esse outro aqui, também tá perto. Então essas ligações eu acho que eu vou poder fazer por trilha mesmo. Então vou fazer essas ligações, já já a gente volta quando eu tiver terminado. Voltando aqui, e eu devo admitir que eu não tenho tanta prática em usar placa ilha, né? Então essa questão de fazer as ligações, eu estou vendo algumas formas interessantes agora de como fazer uma trilha mais longa. Então eu já soldei aqui o pino 3, o 5 e o 9. E o 6, ó, eu vi que primeiro o bom, pelo menos para mim, está sendo o seguinte. Eu esquento a ilha, boto uma gota de solda na ilha, aí vou para a próxima, esquento, boto uma gota de solda na ilha, vou fazendo em todas as ilhas do caminho que eu quero traçar, e aí depois eu vou interligo as ilhas. Só que para interligar, ó, já ficou uma solda aqui que eu não queria. Para interligar as ilhas, eu estava primeiro só passando ferro de solda. Isso não estava ficando bom. Estava tipo puxando a solda de uma ilha para outra, não estava ficando bem conectado. Então eu vi que o ideal é vir com o estanho na outra mão e meio que derreter o estanho e ele aqui fazer a ponte. Dessa forma ficou mais interessante. Então eu queria dar uma demonstração rápida aqui, ó. Essa ilha não pegou. Ó, tem umas ilhas que estão meio ruins. O da ligação do pino 9 foi até fácil. Vamos ver se consigo. Ó, tá vendo? Essa ilha aqui já não está pegando bem. Aí o que é que eu vou fazer? Mas as outras que pegaram, eu já vou dar uma demonstração. Que é o seguinte, eu venho aqui com o estanho nessa mão, derreto o estanho e meio que o estanho é que faz a ligação, ó. Ele que tem que passar aqui, ó, de uma para outra, ó. Pronto, ó. Aí agora o estanho é que vem e ó, eu só uso a solda, o ferro, para derreter um pouco ele, mas ele é que vem vindo e fazendo o caminho, certo? Ó, tô fazendo o caminho aqui, o estanho aqui é que tá guiando a minha ligação, certo? Ó, aqui para cá. Tá vendo? E com isso eu estou fazendo o caminho que tem que ser feito. Depois, obviamente, eu vou pegar o multímetro e ver se não está dando curto entre uma trilha e outra. Vou terminar essa aqui, como está vendo que está dando algum trabalho. Mas quando eu terminar a gente volta aqui para continuar. Voltando, novamente não ficou das melhores, mas se não estiver dando curto e estiver conectando como deveria, tá bom, né? Vamos ver aqui. Entre essa trilha e essa. Ok. Ok. Entre essa e essa. Ok também. E entre essa e essa.
Ok, também. Então beleza, esses aqui. Tá faltando basicamente o que? Essa placa, eu já vou colocar nela um transistor que vai ser o responsável por acionar o motor da arma. Então vai ser aquele tipo 122 e um resistor. A gente vai usar o pino 9 para controlar a arma. Então aqui do pino 9, aliás, o pino 10, né? Aqui do pino 10, a gente vai vir passar por um resistor e do resistor ir para o tip. E depois disso, basicamente, só vai ficar faltando ligar o VCC, os 5 volts do Arduino no Bluetooth, para ligar o Bluetooth. O GND de tudo, num pino que vai estar chegando aqui da bateria. E o VCC da bateria, que vai ligar aqui o nosso Arduino e a nossa ponte H. Claro que também vai ter que ter um circuitinho aqui básico, que vai vir do motor, né? O motor vai estar ligado no positivo também. O que vai voltar do motor vai passar pelo transistor e do transistor ir para o terra. Que dessa forma a gente consegue controlar o nosso motor. Então vou ver aqui as ligações, vou ver os fios, vou escolher um fio aqui para fazer essas ligações e daqui a pouco a gente volta. Então, um problema aqui é que o meu Arduino, o pino de VCC dele, eu tenho um aqui em cima que eu não estava com conector e um aqui do lado. Só que o do lado eu não coloquei barra de pino, né, para poder fazer a ligação. Ele estava aqui solto, eu preciso dele. Então eu procurei, achei esse conector que eu até já tinha soldado em outra coisa. Vou ter que dar uma limpada para encaixar e aproveitar aquele pino de VCC, porque senão eu não vou ter como ligar daqui de baixo, né, o VCC para o Bluetooth. Então vamos lá, limpar isso aqui, colocar e soldar para a gente dar prosseguimento ao vídeo. E depois soldar também aqui o nosso resistor e o nosso transistor. Então vamos agora soldar aqui o resistor, que vai ficar pertinho aqui desse terminal. Vou pular 2 aqui, 3. Pulei 3, acho muito. A distância do resistor. Vamos 3 furos, eu pulei, eu acho que 2 já seria bom. Pronto, aqui. Isso aí, ó. 2 furinhos já fica na distância ok. E a gente vai agora soldar do outro lado. Tem gente que passa uma fita aqui para segurar. A gente vai soldar ele e aí a gente vai pro próximo. Soldei também já aqui o pino, né, do VCC que eu falei. Vamos soldar o resistor e depois ver onde vai ser soldado o transistor. Tem um problema aqui que eu acho que eu vou ter que mexer antes, que esse resistor já é meio antigo, então ele já está meio oxidado os terminais, o que dificulta muito a solda pegar nele. Então a gente tem que dar uma raspadinha nas pernas do resistor para que ele fique brilhando e assim o estanho pegue, né? A solda ele fique bem soldado. Se tiver do jeito que estava sujo, né, todo cheio de oxidação, aí não vai pegar bem não. Pode até pegar, mas demora um pouco mais, né? Bem pior. Então estou limpando aqui com a tesoura mesmo, podia ser com estilete, podia ser com uma esponja de aço. Pronto, isso aqui já deve ser suficiente para a solda ficar legal. Dá aquela mesma distância. Puxar aqui para um lado e para o outro para ele não sair do lugar. Agora deve ficar bem melhor para soldar. Esse aqui não está querendo pegar, ó, na ilha. Não pegou nada ali na ilha. Que é um problema, né? A gente precisa que a solda pegue na ilha também. Tem algumas ilhas aqui que não estão me ajudando. Também porque eu deveria ter feito o que eu fiz no resistor agora, né? Eu deveria ter limpado todas as ilhas, passado uma esponjinha. Queria ter facilitado muito minha vida.
Mas ok, foi. E agora a gente tem que ver a ligação com o transistor. Obviamente esses terminais aqui ficaram muito longos. Onde foi que eu joguei a tesoura? A gente tem que cortar aqui, né, para não ficar esse terminal todo sobrando, que não tem a menor necessidade. Cadê o transistor? E aí a gente lembra que teve um vídeo sobre como usar um transistor, e aí o terminal dele, o primeiro, é quem se liga no Arduino. Então esse primeiro eu já vou deixar aqui, ó, do lado do terminal do resistor, porque aí o que vai acontecer? O sinal sai do Arduino por aqui no pino 10, entra no resistor, e aí já sai do resistor e entra aqui no meu transistor. E aqui vai vir o que? Um pino do motor, e depois do pino do motor a saída aqui para o GND da placa. Então essa vai ser a ligação. Novamente vou dar uma limpada aqui, né? Não vou esquecer dessa vez. Já vou encaixar e já vou soldar nessa posição aqui que eu mostrei. E novamente, daqui a pouco a gente volta. Resistor soldado e transistor também. Aqui os terminais do resistor a gente tem que cortar, só que dessa vez com a tesoura seria mais complicado, já que esse terminal é mais grosso. Então a gente pega um alicate de corte e faz essa tarefa com cuidado. Tem gente que usa também uns cortadores de unha que são mais baixos, também pode ser. Várias técnicas para efetuar essa tarefa. Vou cortar aqui. Depois que eu cortar as três, aí a gente vai ver. Agora eu estou pensando em colocar um terminal pino macho para fazer a alimentação. Porque aí, lembra que quando a gente fez o nosso robô, a gente decidiu que iria usar na bateria um conector fêmea, que era o conector fêmea que iria encaixar no Arduino, e o conector fêmea também iria alimentar a placa AL9110. Então a gente já tem um plug fêmea dentro do robô. Então a gente coloca um plug macho aqui, para o plug fêmea vir e encaixar. Então só preciso achar uma barra de pino macho para a gente colocar aqui. E eu já tenho ele aqui. Então vou separar. E a gente vai fazer o que? Para o motor a gente pode colocar só 2 pinos, no caso aqui, né? Vamos pôr de cima para baixo. E para a bateria a gente coloca 3. Por quê? Só para diferenciar mesmo o pino que vai para o motor e o que vai para a bateria. Poderia ser 2 e 2 também, sem problema algum. Então vou separar. Vamos lá, vou separar já aqui. Acho que eu vou usar outro que eu tenho já cortado. Pronto, eu tenho esses aqui que foi de umas Prominis. Então aqui é até bom para ver. Eu poderia usar, por exemplo, ele em 90 graus. Esse aqui no caso é um macho em 90 graus. Mas existe também a fêmea. Mas no caso aqui eu vou usar o reto mesmo, né? A barra reta. 2 para alimentar para o motor. Então eu venho aqui, ó, quebro 2, dá para quebrar na mão mesmo. 2 para o motor. E como eu falei, vou colocar só para diferenciar 3 aqui, ó, para alimentação. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui assim. E aí eu decido, ó, vamos supor, esse primeiro aqui é o positivo, esse de cima, e o do meio aqui ser o negativo, por exemplo. E aí eu tenho que ligar os fios, ó, positivo, negativo para cá, negativo para cá. Eu estou pensando em fazer o seguinte, um fio do negativo para cá e daqui para cá. Então eu já cortei. E a gente já pode fazer isso, ó, do negativo para o negativo. Então quem é o negativo aqui, ó, é o segundo pino. Então desse segundo pino aqui, eu soldo aqui. E quem é o da ponte H, ó, é o do meio, o quarto pino, que seria esse aqui mesmo. Então eu tenho que fazer essa ligação dali para lá. Vamos fazer já isso, né? Já está aqui na mão. Vou, como de costume, estanhar os lados do fio para facilitar a minha vida quando eu for soldar. Então eu venho aqui, estanho esse terminal, ele fica prateadinho, ele era da cor de cobre, né? Fica prateado de um lado
do outro também. Isso é a gente vir aqui agora e soldar, né? Aqui, só para confirmar, sempre bom confirmar tudo. O GND é o segundo. Então a gente vem aqui e efetua a solda, espera esfriar. E ela vai vir para cá, ó, para o segundo pino. Muito cuidado porque o VCC vai vir logo em seguida, e a gente não quer que eles se curto-circuitem, né? Então, soldei aqui, ó, muito cuidado para esse daqui não pegar para o de baixo. Mesma coisa aqui, o VCC, a gente estanha um pouquinho ele de um lado, do outro, mesma coisa. O VCC agora é o mais de cima, né? Que aqui no caso é o RAW. Então a gente vai, ó, solda aqui no RAW. Lembrando que esse fio que entra na ponta H é um fio que vai ter que aguentar mais corrente, né? Que ele é que alimenta os motores da locomoção. E aqui, ó, a gente vai ter que até dar uma afastadinha aqui. Esse pino vai vir aqui, ó, no de cima. Então muito cuidado para ele não curto-circuitar em nada em volta. Acho que eu até vou ter que dobrar ele primeiro antes de soldar, porque senão ele não vai ter o contato adequado. Dobrei, coloquei aqui na posição certa. Esperei esfriar, ok. A gente precisa de um fio também, né, que vai vir aqui do VCC, que é o quarto pino, não é isso? 2, 3, 4, e isso, esse quarto pino, 1, 2, 3, 4, para o VCC do Bluetooth, que é esse aqui embaixo. Então, novamente, o processo se repete, e aí vocês já entenderam como fazer a solda dos fios, né? Então, agora, basicamente, eu vou repetir onde precisar ter fio, onde der para ir com a solda em trilha, eu vou. E agora a gente só vai voltar já com tudo soldado para a gente fazer um teste nessa placa. Então, até daqui a pouco. Então, estamos aqui já com as peças soldadas. O conector de 3 pinos ficou do lado de cá. E aí, o VCC já veio para cá, ó, do pino do meio. Esse VCC do pino do meio já veio para o lado, que é para ir para o motor da arma, e aí volta pelo outro pino de baixo, passa pelo transistor, e aí a outra perna do transistor, que é a terceira, já está ligada também na alimentação do GND. E também puxei aqui, ó, o VCC do pino de entrada para o RAW do Arduino, e do Arduino para a ponte H, assim como o GND aqui do pino de entrada veio para o GND do Arduino, e também para o GND da ponte H. Liguei, o Arduino acendeu. Coloquei o Bluetooth não acendeu porque eu percebi que cometi um errinho aqui, ó. O GND é o segundo pino aqui, né? Tipo, eu estou usando 3, né? VCC, GND, TX. O VCC eu puxei daqui, do VCC do Arduino, então tá ok. Só que o GND, que é esse pino logo depois do VCC, eu liguei no pino que era logo depois do RX, que aqui é o reset. Então não pode ser esse pino aqui que eu liguei, ó. Na verdade é o pino de baixo, então vou ter que puxar aqui para o lado e fazer uma solda desse pino aqui para o de baixo aqui. Vai ser um pouco de trabalho porque eu já soldei os fios. Como eu falei, não foi a placa mais bonita que podia ser feita dessa forma, mas o importante é que ela funcione. Então vou tirar essa ligação de cá, ligar para baixo, aí vou testar também se o Bluetooth está funcionando. Vou ter que mudar o código, né, de acordo com as portas, e aí sim a gente vai para um teste final. Então vamos aqui para a última parte do vídeo. Aqui a plaquinha já está com tudo posicionado no lugar. Eu tive que cortar uma tirinha mais embaixo dela, porque esses conectores aqui, ó, do Arduino, eles têm uma certa distância, né? Então, para caber com os conectores, eu cortei do outro lado. Aqui eu também vi que ficou muito no limite, tá vendo? Principalmente esse fiozinho que ficou passando. Quando encaixar esse aqui ia ficar meio apertado, mas coube, né? Outra coisa, eu
fiz uma primeira ligação, os motores da locomoção estavam respondendo, mas quando eu tentava ligar o motor da arma, desligava tudo. Eu fiquei preocupado, fiz um teste ou outro, e aí eu percebi que o motor da arma estava travado. Acho que algum teste ele aqueceu demais, em algum teste, e travou. Eu notei que foi aqui nessa tampa vermelha dele, então eu abri, posso até fazer um vídeo depois, mostrando como consertar alguns problemas nesse tipo de motor. Abri, dei uma limpeza, né, aumentei um pouquinho o furo, dei uma raspadinha, digamos assim, para o furo ficar sem a cola, que parecia que estava com a cola, que o plástico tinha derretido, e aí ficou girando livre. Aí fiz mais alguns testes, vi que estava funcionando, então remontei o motor, posicionei tudo no lugar, e a gente vai ter esse teste assim mais visual, tá? Até porque essa versão do MDF é a versão que está com o brushless, então esse motor vai ter que ficar solto mesmo para esse teste. Então vamos ver aqui, olha aí. Os da locomoção estão funcionando, mas eu não organizei os pinos corretamente, deixa eu ver. Esse aqui quando vai para frente está indo para trás, então teria que fazer um ajuste, ou trocando os fios na ponte H ou no código, mas o da arma a gente pode ver agora também, ó. Olha aí. Funcionando e com controle de velocidade. Tive que modificar o código, né, para controlar ele, posso mostrar também, devo mostrar em outro vídeo para fazer o controle desse motor DC. E eu vou tentar no máximo aqui para ver se reinicia, como eu falei, porque ele puxa muita corrente. Então ele acaba que desliga, ele puxa tanta corrente que desliga os outros componentes, né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele ficou no máximo, não teve problema. Mas se eu começar a travá-lo, provavelmente ele vai puxar tanta corrente que vai desligar as coisas. Olha aí, resetou, tá vendo? Quando pisca esse botão aqui azul, é sinal de que resetou o Arduino. Então, o que pode ser feito? Por exemplo, esse motor seria o da arma. Toda vez que batesse, ele provavelmente ia puxar muita corrente e reiniciava. Então é limitar essa corrente de modo que ele fique numa velocidade que mesmo travado, ele não resete o Arduino. É possível fazer isso. Porque se eu segurar e colocar aqui no máximo, olha, resetou. Deu para perceber, né? Tem esse pequeno problema, mas espero que tenha ficado claro, tenha dado para entender. Ver principalmente como é feita uma placa ilha, que vai servir muito para o nosso próximo passo, que vai ser fazer o circuito impresso propriamente dito. Então já sabem, dúvidas, sugestões, é só comentar aí. Por isso é hoje e valeu!